Queridos irmãos, vamos acalmando a nossa mente, serenando a mente e o coração, fechando nossos olhos e nos ligando ao nosso mentor individual. Esse amigo de todas as horas, sempre nos protegendo, intuindo, amparando. E com este querido amigo, vamos nos ligando aos mentores desta casa. A irmã Teresa, a irmã Rosária, a Joana de Ângeles. A estas irmãs, o nosso agradecimento por tudo que recebemos, por todo amparo. E estas irmãs nos ajudam a chegar em paragens mais altas. E chegamos até Mãe Maria, a doce Mãe de Jesus. Mãezinha querida, estende teu manto azul sobre nós, nos ampara, proteja. Que o seu manto, sua energia, chegue aos nossos lares, a todos que amamos. E Mãe Maria, nos leve até Jesus. E chegamos no Mestre. Mestre querido, pedimos a tua luz, o teu amor, se estenda sobre nós, nos amparando, protegendo, intuindo, para que possamos entender o teu Evangelho e aplicá-lo em nossas vidas. Mestre, encaminha-nos ao nosso Pai, ajuda-nos a elevar as nossas vibrações e chegamos a Deus, nosso Pai, a quem pedimos: Senhor, cuida de nós, pequenos que ainda somos nessa marcha de progresso. Que os seus soldados divinos possam nos proteger, intuir, amparar, sempre. E assim, tranquilos e serenos que estamos, vamos nos ligar com as equipes espirituais de tratamento desta casa. Pedimos que a luz branca do Cristo seja projetada sobre todos nós, promovendo paz, harmonia e equilíbrio. Aos assistidos de P2, pedimos que se liguem com as equipes espirituais deste passe neste momento. Sinta a projeção da luz azul envolvendo todo o sistema nervoso central, tratando e harmonizando todos os chakras situados ao longo da coluna, um a um. Que assim seja. Aos assistidos de CH, pedimos que se liguem com as equipes espirituais deste passe neste momento. Sinta a projeção da luz rosa, que envolve suavemente muito amor e carinho, serenando e harmonizando os corações. Que assim seja. Aos assistidos de P3B, pedimos que se liguem com as equipes espirituais deste passe neste momento. Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, envolvendo encarnados e desencarnados. Pedimos a luz azul, envolvendo o coração e a mente dos assistidos. Rogamos às equipes espirituais os cortes de ligações que se fizerem necessários usando a luz laser. Pedimos a projeção da luz azul, envolvendo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Um rosa claro no cardíaco para aumentar os bons sentimentos e amarelo no frontal, para ter bons pensamentos, força de vontade e melhor ligação com o seu mentor individual. E uma cúpula rosa claro brilhante, envolvendo da cabeça aos pés,
para que o tratamento se fixe pelo tempo que for necessário. Graças a Deus. Neste momento, nos ligamos com as equipes médicas espirituais de P1 e P3A. Rogamos a projeção da cor verde, envolvendo todo o organismo físico e espiritual dos assistidos, tratando onde for necessário. Pedimos a projeção das cores do arco-íris, promovendo o fortalecimento físico e espiritual. Que assim seja. Nos ligamos agora com as equipes espirituais de tratamento infantil, Sheila e Meimei, que envolve todas as crianças em muito amor e carinho, trazendo-lhes paz e harmonia. Que assim seja. Agradecemos às equipes espirituais por todos os tratamentos e pedimos a bênção do Cristo para que todos permaneçam em cúpula protetora do seu tratamento enquanto for necessário. E agora, vamos, com muito amor e carinho, assistir à palestra da Ana Lu. Olá, meus amigos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva. É com muita alegria que estamos aqui hoje para mais um estudo dos temas do Evangelho. E o tema que nos foi proposto foi extraído dos ensinamentos de Paulo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Vamos tentar entender um pouquinho por que Paulo disse tal frase. Na época, ele estava fazendo uma correção, dando uma bronca nos cristãos de Coríntios. Por quê? Porque naquela época, alguns cristãos estavam usando essa expressão, tudo me é lícito, como uma forma de justificar todas as suas os seus desvios morais, os seus desvios sociais, e também como uma forma de justificar de maneira incorreta a liberdade que Cristo nos deu através dos seus ensinamentos. Então, para alguns estudiosos dos textos sagrados, essa frase, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, Paulo teria usado como uma forma de contra-argumentar essa postura dos cristãos de Coríntios. Por quê? Eles tiraram essa ideia do tudo me é lícito de pensamentos de filósofos gregos e usavam a todo momento, como eu disse, para justificar os seus desvios, não é? E quando Paulo diz que nem tudo me convém, ele está querendo dizer o seguinte: não vou permitir me tornar escravo dessas convenções. Eu posso tudo, eu tenho autoridade para isso. Entretanto, eu não vou permitir que elas me dominem, que esses desvios me dominem. É interessante a gente perceber que quando Paulo coloca esse contexto para nós, ele está nos chamando a atenção para alguns desvios que nós fazemos em relação ao nosso comportamento e também à nossa fé, aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós colocamos ou não em prática no nosso dia a dia. Na verdade, os excessos de liberdade podem nos conduzir por caminhos muito complicados, e nós sabemos disso. Se nós trouxermos esse ensinamento para os dias atuais, nós vamos perceber que eles cabem plenamente como uma luva na nossa sociedade, naquilo que nós vemos e naquilo que nós fazemos, não é? É muito interessante que nós tenhamos também em mente que
para podermos atingir um determinado grau de maturidade e poder trabalhar as nossas responsabilidades, nós temos que compreender a dinâmica do querer, do poder e do dever. Essas três dinâmicas compõem o nosso senso de responsabilidade. O querer indica que nós temos opções que deverão ser avaliadas, não é? E que nenhuma escolha que possamos vir a fazer está isento de responsabilidade. Mesmo quando nós dizemos assim, eu não vou escolher nada, eu vou me omitir, eu vou deixar de optar. Isso também é uma escolha. Muitas pessoas não entendem isso, mas é preciso que entendamos que deixar de escolher é uma escolha, sim. O poder indica que nós temos a capacidade de tornar realidade aquilo que tenhamos escolhido. E aqui reside um risco de escolhas e caminhos equivocados, não é mesmo? Muitas vezes buscamos alguns caminhos mais complicados, assim, um pouco mais loucos, eu diria, né? E isso acarreta maiores responsabilidades para a gente. O dever implica na busca pela consciência que avalia se aquilo que nós queremos e que podemos é realmente pertinente. Implica também em suportar tudo o que advier das nossas escolhas, sem passar essa responsabilidade para outros, né? E trazendo esses ensinamentos mais uma vez para o momento que nós estamos vivendo, eu entendo que devamos perguntar para nós mesmos como que nós temos agido diante das nossas dificuldades, diante do que a vida tem proposto para a gente como alavanca de crescimento. Temos escolhido o melhor para nós? Temos feito boas escolhas? Temos arcado com as responsabilidades que essas escolhas nos trouxeram? Ou estamos ainda patinando e fugindo das responsabilidades? Muitos de nós ainda não entendeu que aquela frase, né, que diz assim, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E é um fato. Se a gente levar isso para o campo e se nós plantarmos lá uma sementinha de um fruto, por exemplo, uma laranja, a gente não pode querer depois que aquele pé de laranja nos forneça outro fruto. Não existe como. Trazendo para nossas experiências, é a mesma situação. Se você planta tempestade, não tem como colher diferente. Você vai colher temporais, você vai colher ventanias, você vai colher desamor, você vai colher inimizades. Mas se você plantar ao longo da sua jornada o amor, o carinho, a amizade, a fraternidade, você vai receber também essa colheita em troca. O que é preciso também entender que nós não podemos desperdiçar o tempo que nós temos aqui no planeta, com futilidades, com irresponsabilidades. Não quero dizer com isso que nossa vida não possa ser uma vida leve, não, de maneira alguma. A nossa vida vai ser mais leve se nós pudermos responder com a consciência tranquila a tudo aquilo que nós plantarmos. Aí sim o nosso jugo será leve. Jesus nos ensinou isso, que o fardo dele era suave e o seu jugo era leve. Por quê? Porque ele não trazia as incorreções que nós trazemos no seu passado. Ele teve um passado de amor, de caridade, de fraternidade, de bons ensinamentos, de bons exemplos. Nesse caso, o jugo dele só poderia ser leve.
esse é o jugo que estamos trazendo conosco? Se for, eu não entendo por que a gente está aqui nesse planeta ainda, não é? Porque já que estamos num planeta de provas e expiações, significa que todos nós temos ainda algumas coisas para nos ajustar em relação às leis divinas, em relação aos ensinamentos que trazemos na nossa consciência. Agora, o que é que nos convém mais do que fazer uma boa plantação? Como Paulo disse, tudo me é lícito. Sim, tudo é. Eu posso desejar algo, eu posso querer algo, eu posso possuir algo. Mas eu tenho que pensar o seguinte: esse algo que eu tanto quero, que eu tanto desejo, é pertinente para a minha vida? Vai trazer algo de bom para mim? E o mais importante, vai afetar de alguma maneira aqueles que convivem comigo? Especialmente aqueles que convivem de maneira mais estreita, dentro do meu lar, por exemplo? Muitas atitudes nossas nos trazem alegria. Eu realizei tal coisa. Mas e aqueles que estão à nossa volta? Eles estão felizes? Eu os afetei de alguma maneira? Eu tirei deles a oportunidade de crescimento, por exemplo? Quando eu penso principalmente em relação aos jovens de hoje em dia, eu vejo que os pais tentam facilitar de todas as formas possíveis e imagináveis a vida daquela criança, daquele adolescente, dizendo muitas vezes assim: não vou permitir que meu filho passe por aquilo que eu passei. Porém, não está pensando o seguinte: aquilo que eu passei me tornou a pessoa que eu sou hoje. Fez de mim uma pessoa trabalhadora, fez de mim uma pessoa consciente, fez de mim a pessoa que vai em busca das grandes realizações, das boas realizações. E esse jovem que você está facilitando tanto a vida dele, será que vai ter o mesmo privilégio, os mesmos aprendizados? Hoje, os psicólogos nos explicam isso, que uma determinada geração, principalmente dos anos 70 e 80, facilitaram demais a vida dos seus filhos, e os jovens de hoje estão um tanto perdidos. Eles estão justamente naquele movimento do tudo me é lícito, mas eles não estão no movimento do que não lhes convém. Eles não estão pensando dessa maneira. Por quê? Porque esses pais, tão amorosos, tão comovidos por terem um filho, decidiram que iriam facilitar, de todas as formas, a existência desses filhos, privando-os de determinados aprendizados. Então, alguns psicólogos nos ensinam que é melhor ser um pai ou uma mãe mais rígido, mas com um ensinamento adequado para aquela criança, para aquele jovem, para que no futuro ele entenda perfeitamente o que é essa frase de Paulo, o significado dessa frase de Paulo. Tudo me é lícito. Eu posso qualquer coisa, eu posso querer qualquer coisa, mas eu preciso avaliar se aquilo me convém, se aquilo vai me transformar num escravo daquele desejo. A nossa sociedade apresenta hoje, como sempre apresentou, grandes problemas de moralidade, não é? Não vou entrar nesse mérito profundamente, mas se nós olharmos ao nosso redor, a corrupção anda solta pelo nosso país, por exemplo. Por quê? Será que não foi dentro do nosso lar que nós deixamos de ensinar o nosso filho que ele não pode pegar aquilo que não pertence a ele? Ele pode desejar, sim, mas ele não pode simplesmente pegar e tomar como dele. Ele deve tem que haver um processo. Tem que haver o processo de conversar com o pai ou com a mãe e dizer: olha, eu quero este brinquedo. E tem que haver o processo do pai e da mãe também, saber se é o momento adequado. Se é pertinente, dar aquele brinquedo naquele momento. Eu lembro que quando meu filho estava no primeiro ano do ensino fundamental, não, melhor dizendo,
no primeiro ano do jardim, primeiro jardim, exatamente. Ele foi promovido no meio do ano para o Jardim 2, porque ele demonstrou capacidade intelectual para essa promoção. E ele queria demais, na época era o Game Color, que foi o primeiro game que veio para o país, ele queria demais aquele game. E eu falei para ele, olha, agora não é possível, eu não tenho como lhe dar esse brinquedo agora, apesar do seu merecimento, mas no seu aniversário eu vou dar. E eu cumpri a minha palavra. Quando chegou o aniversário dele, eu presenteei com o game que ele queria, levei para escolher, porque eu lembro que o cartucho tinha cores e tal. E ele ficou muito feliz com aquilo. Porém, ele falou para mim, mamãe, eu gostaria de levar para a escola. E como aquilo era um brinquedo caríssimo na época, e me custou bastante caro, eu disse para ele, olha, não leve, pelo menos não por enquanto. Né? Porque é um brinquedo novo, seus amiguinhos poderão querer, e isso poderá quebrar e você vai ficar frustrado. Ele, sem o meu consentimento, levou para a escola. E quando eu percebi, que eu vi na mochila dele, eu dei a ele um castigo. Eu falei para ele que ele iria ficar 1 semana sem o game por ter me desobedecido. Na época, de fato, doeu meu coração. E até meu marido falou comigo, falou, olha, você foi muito dura. Mas eu pensei da seguinte maneira, ele precisa entender que quando ele recebe uma orientação do pai ou da mãe, ele tem que cumprir. Se ele não quer cumprir, ele tem toda a liberdade para vir conversar conosco. Mas a nossa autoridade de pai e de mãe tem que se manter. E assim foi. E eu não me arrependo de ter dado aquele castigo a ele, porque com aquele castigo ele aprendeu uma forma de vir conversar e de vir se explicar ou de conseguir até mesmo aquilo que ele tanto desejava. Então eu penso da seguinte maneira, essa frase de Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, nós devemos trazer para a nossa experiência de vida no dia a dia. Eu posso qualquer coisa, mas não significa que eu deva ter qualquer coisa. Muito obrigada, meus queridos amigos, pelos seus ouvidos amigos, carinhosos e caridosos de sempre. Fiquem com Deus. Vamos serenando mais uma vez, acalmando nossas mentes, ligando novamente ao mentor espiritual. E com esse amigo, para esse amigo, nós dizemos muito obrigado por toda a proteção, auxílio. Esteja sempre conosco. Precisamos de toda a proteção e todo amparo. E com esse nosso amigo nos ligamos novamente aos mentores desta casa. Agradecidos que estamos por tudo que recebemos, por todo amparo, por todo o trabalho desses amigos. E com Joana e a equipe espiritual desta casa, nos ligamos novamente à Mãe Maria. Mãezinha querida, nós te agradecemos por todo auxílio, amparo, por teu amor. E te pedimos mais uma vez, estende seu manto azul sobre nós, sobre nossas casas, sobre nossos entes queridos. E com Joana e Maria chegamos novamente a Jesus. Mestre querido, cuida de nós, olha para as nossas chagas, que nós ainda não damos conta, sozinhos. Ampara-nos, Mestre, que possamos entender e aplicar o seu Evangelho em todos os dias da nossa vida. E Jesus nos leva até Deus, nosso Pai, a quem, em louvor e agradecimento, dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, de um modo maior como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em novas tentações, pois teu é o poder,
o reino e a glória, e para todo sempre, assim seja. Graças a Deus.